A gente está dentro da segunda parte, que é a parte de sinais e sintomas. Então, nós estamos falando dos sinais e sintomas de uveites anteriores. Então, na primeira parte eu falei do diferencial entre a síndrome de uveite anterior, o que é um sinal de uveite anterior e a fisiopatologia. E agora, nesse vídeo, a gente vai falar dos sinais, focando na parte da superfície ocular e nos sinais corneanos. Vamos começar pela superfície ocular. Então, a gente pode ter dois quadros principais. Ou o paciente vai ter o olho vermelho, ou ele vai ter o olho branco, o olho calmo, tá? Então, quando ele tem um olho vermelho, o olho dele vai estar hiperemiado, vai estar com uma injeção, vai estar com uma vasodilatação. E vão ter dois padrões principais. Ou vai se concentrar ao redor do limbo, que é o padrão perilimbar ou pericerático. Por que tipicamente ocorre esse padrão? Porque é onde estão os vasos do círculo arterial maior, tá? Então é um padrão clássico associado às uveites, como a gente pode ver aqui nessa foto, essa dilatação pericerática, perilimbar, mas também em muitos casos tem a hiperemia difusa da superfície ocular. Então, dentro das síndromes de uveite anterior, algumas condições como herpes e citomegalovírus, nesses dois casos, herpes e citomegalovírus, quando não tem manifestações do segmento posterior, tipicamente cursam com o olho quente, com o quadro de hiperemia difusa ou perilimbar. Condições associadas com o HLA-B27 também cursam com o olho quente e trauma também tipicamente cursa com o olho quente. Outras condições cursam tipicamente com o olho calmo, porém vão ter outros sinais de uveite anterior, como por exemplo células, flares, sinéquia, PKs, que vão nos levar ao diagnóstico de uma uveite anterior. Então a gente não vai dar o diagnóstico pela vermelhidão, mas vai dar pelos outros sinais. Então, por exemplo, dentro das síndromes de uveite anterior, classicamente artrite idiopática juvenil, iridociclite heterocrômica de Fuchs, síndrome de Post-Nestleman são condições que tipicamente cursam com o olho calmo ou com uma inflamação muito leve da superfície ocular. Enquanto, por exemplo, as síndromes intermediárias costumam cursar com o olho calmo, as síndromes de uveite intermediária. Enquanto as síndromes de uveite posteriores costumam cursar com um quadro muito variável. Então pode ser um quadro de um olho calmo a um olho muito inflamado. Outro sinal de superfície ocular muito importante são os nódulos ou granulomas conjuntivais, que são muito característicos da sarcoidose, como a gente pode ver nessa foto. Então, eles se assemelham a folículos conjuntivais, mas quando você faz a somatória dos sinais clínicos, a gente pode acabar chegando num diagnóstico de sarcoidose. Então é muito característico de sarcoidose, mas outras causas granulomatosas também podem formar. Vamos falar da córnea. Então, começando pelo endotélio da córnea, um sinal muito importante, muito característico de uma uveite anterior são os precipitados ceráticos, os famosos PKs. Então, eles vão representar células inflamatórias e fibrinas depositadas no endotélio da córnea. Onde é o endotélio da córnea? Então é a face mais posterior da córnea, isso é essa camada única de células hexagonais. Então esse acúmulo de células e proteínas acabam se depositando nessa região. Então a gente pode ver aqui na iluminação de campo vermelho esses múltiplos pontos, eles representam os precipitados ceráticos. Aqui, nesse campo amarelo, a gente consegue também perceber esses precipitados ceráticos na face posterior da córnea. Qual é a distribuição? Então, classicamente, eles vão se distribuir na metade do centro para baixo, numa forma triangular. Por quê? Por causa da corrente de convecção, ou seja, a diferença de temperatura entre o humor aquoso próximo à íris e próximo à córnea. Próximo à íris, o humor aquoso tem uma maior temperatura, pela maior vasculatura da íris, enquanto a córnea quase não tem vasculatura nenhuma, ela é avascular e vai ser mais frio o humor aquoso próximo à córnea. Então isso gera uma diferença de temperatura entre essas duas regiões, fazendo com que os precipitados se depositem da metade inferior, classicamente na grande maioria das uveites, como a gente pode visualizar nessa foto. Então a gente consegue ver aqui esse triângulo, que é chamado de triângulo de Hart, em que o ápice aponta para a região superior, tá? O que é importante a gente saber, classicamente as uveites vão ter essa distribuição mais
triangular. Porém, em algumas condições, como iridociclite heterocrômica de Fuchs, classicamente, sarcoidose, vão ter uma distribuição difusa. Outras condições, como por exemplo herpes, quando tem uma lesão corneana associada, tipicamente os PKs ficam posteriormente à lesão corneana. Nesse caso é um Fuchs que tem PKs difusos por todo endotélio. Em relação à forma, o tipo de PKs, a gente consegue ter uma ideia de quais as doenças estão causando. Então a gente vai ter dois tipos principais: os PKs não granulomatosos, como eu estou mostrando nessa foto, um exemplo. Mais um exemplo de PKs não granulomatosos. E a gente vai ter também os PKs granulomatosos. Então, como a gente vai diferenciar? No que a gente vai pensar? Então, os PKs não granulomatosos, eles são formados principalmente por linfócitos e plasmócitos. Eles são brancos, tipicamente. Já os PKs granulomatosos, eles são formados caracteristicamente por macrófagos, células grandes, células epitelioides. Pode ter linfócito plasmócito? Pode, mas o principal são os macrófagos. Quais as características dos não granulomatosos? Eles são finos, eles tendem a não coalescer com a evolução da doença e eles tendem a não pigmentar com a evolução da doença, porque os linfócitos e plasmócitos não conseguem fagocitar pigmentos. Diferente dos granulomatosos, eles tendem a ser grandes, você não precisa de um grande aumento para visualizar. Diferente do PK fino, se você não der um aumento maior, você pode comer bola. O PK granulomatoso, geralmente, você na primeira olhada você já consegue ver. Então, tipicamente, eles são grandes, tendem a coalescer com a evolução da doença e são mais pigmentados, amarelados, porque os macrófagos tendem a fagocitar os pigmentos. Geralmente, as causas não granulomatosas, uveites não granulomatosas, autoimunes ou traumas tendem a dar PKs de aspecto não granulomatoso. Enquanto uveites infecciosas, algumas doenças autoimunes como Vogt, oftalmia simpática, sarcoidose, escleróide múltipla, linfoma, glaucoma facoanaflático tendem a formar PKs granulomatosos. Então, diante de um paciente com PK granulomatoso, você vai pensar principalmente nessas causas. Porém, muito importante, os PKs granulomatosos podem se manifestar como não granulomatosos. Então, diante de um PK não granulomatoso, você sempre vai ter que excluir essas causas de PKs granulomatosos. Então, os não granulomatosos não se manifestam como granulomatosos, enquanto os granulomatosos podem se manifestar como formas não granulomatosas. Continuando em relação à córnea, quais são outros sinais importantes? Então, em relação ao estroma corneano, é muito importante se a gente visualizar um edema estromal central anelar com PKs posteriormente, como eu já falei. Por quê? A gente vai pensar em ceratite endotelial herpética, que a gente tem essa endotelite, pode ter um discreto edema estromal, uma endotelite, tipicamente a gente pode visualizar PKs nessa região. Que mais vai ter no herpes? Tipicamente tem uma atrofia setorial iriana e uma elevação de pio. Outro sinal muito importante que aí vai levar a nossa atenção não para o problema da câmara anterior em si, do sinal da uveite anterior em si, a gente vai se preocupar muito mais com a córnea, que é quando o paciente tiver um afinamento epitelial e estromal periférico na córnea, de forma circunferencial e que tende a progredir. E que, muito importante, não vai poupar o limbo, tá? Nesse caso, a gente vai pensar em dois diagnósticos diferenciais principais. Um é a chamada úlcera de Murin, que é tipicamente idiopática e não tem uma esclerite adjacente, e o outro é a ceratite ulcerativa periférica, que é a chamada de PUC, que tipicamente tem uma esclerite adjacente e é mais associada à artrite reumatoide e granulomatose de Wegener. Então, nesse exemplo aí, a grande preocupação é o quê? É a córnea em si. Então, aqui a gente tem um afinamento importante que pode estar associado a infiltrados, e a gente tem aqui uma esclerite adjacente associada. Aqui pode ter reação, pode ter outros sinais de uveite anterior, mas o que mais preocupa a gente assim é esse quadro de superfície ocular. Outro sinal característico, mas já é uma sequela de uveites crônicas, é a ceratopatia em faixa, que comete a membrana de Bowman. Então, qual é a grande característica? Então, a calcificação da membrana de Bowman e poupa o limbo. Por que poupa o limbo? Lembra, o que marca o limbo, o início do término do limbo, é o término da membrana de Bowman. E o término do limbo é o término da membrana de Descemet. Ou seja, o limbo ali na região não tem membrana de Bowman. Dessa forma, como a doença afeta a membrana de Bowman, o limbo vai estar poupado, ou seja, a córnea é clara. Então, isso tipicamente ocorre como sequela de inflamações crônicas por uveíte,
traumas, múltiplas cirurgias. Então, inflamações crônicas como um todo pode levar a uma ceratopatia em faixa, como a gente visualiza na foto. Então, uma calcificação da membrana de Bowman e que o limbo é polpado, ou seja, tem córnea clara aqui. Então, isso aqui é um sinal já de doença crônica. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar falando dos sinais das uveites anteriores, mas focando agora principalmente nos sinais da câmara anterior. Então, se você gostou, dá um joinha e segue a gente no Instagram.